Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você esteja nos escutando. Estamos mais com um episódio do GDR Cast e hoje com um tema muito importante. É sobre a reforma tributária, os impactos nas holdings, sendo que mais especificamente no mercado imobiliário. Então eu estou aqui com o Dr. Murilo Reis, com o Dr. Sérgio de Miranda e com o Dr. Luciano da Veiga. Eu vou pedir para que cada um deles se apresente um pouco para vocês e entendam qual vai ser o papel deles nessa nosso bate-papo de hoje. Doutor Luciano, por favor. Muito boa noite a todos, boa tarde ou bom dia, como Exato. dizem as amigas, né? Sou Luciano da Veiga, sou advogado especialista em direito tributário, sou coordenador da área tributária do escritório Gouveia dos Reis, também sou assessor jurídico da FACISC e conselheiro suplente do TAT, nosso Tribunal Administrativo Tributário. E vou falar um pouco aqui da minha parte sobre a questão tributária, falar um pouco dos impactos que temos aí no mercado imobiliário, vamos tratar um pouco das holdings aqui também, sempre na minha parte com uma ênfase mais no direito tributário. Ótimo, muito obrigada. Doutor Sérgio de Miranda. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seguindo o roteiro. Meu nome é Sérgio de Miranda, eu sou advogado, trabalho na área do direito imobiliário e notarial, já tenho 25 anos de experiência no mercado, e da minha parte eu vou falar um pouquinho no que se trata especificamente do imóvel em si, que vai ser integralizado, né, da necessidade desse imóvel estar regularizado, né, de não ter nenhuma restrição no imóvel que possa atrapalhar a integralização desse imóvel na holding. Perfeito. Doutor Murilo. Bom dia, Murilo Gouveia dos Reis, advogado, empresarial. A holding é uma das vertentes do direito empresarial, né, como que resolve os problemas para o futuro, tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas. Nossa ideia é desmistificar um pouco o assunto, né? Não é um assunto complicado, é um assunto específico, né? E vamos falar um pouquinho sobre a proteção patrimonial, sucessão familiar, né? O tax plan, o processamento tributário das holdings, para ajudar um pouco o norte dessas pessoas que estão imaginando fazer, né? Isso tem sido um assunto muito de redes sociais, né? Mas pouca gente desmistifica, né? Dá um pouco de detalhes para isso, para as pessoas compreenderem do que a gente vai falar. E, doutor Murilo, então, aproveitando já o gancho, muita gente associa a holding a grandes fortunas, né? Pessoas que têm muito dinheiro, né? Eu queria entender, afinal, por que a holding ela se tornou tão importante, tão urgente, e, na verdade, o que é uma holding de fato? Então, a holding é uma empresa que se abre por vários motivos. 3 motivos principais, que a pessoa tem aquele problema e vai resolver através de uma holding. Criando uma holding ou transformando uma empresa que você tem numa holding. Então você tem aí a proteção patrimonial, né? Quando constrói uma holding, geralmente o principal acionista vira gestor e usufrutuário. E protege o patrimônio dele, que foi para essa nova empresa, de ações que ele pode receber no futuro de coisas que ele fez no passado. Então, tu tem uma proteção patrimonial, estou falando isso Brasil, né? Tu pode jogar as holdings para fora do Brasil, que chama-se offshore. Vamos falar do Brasil, que Sim. Eu acho que é o nosso tema aqui. Esse é o primeiro motivo de fazer uma holding, seria a proteção patrimonial. Segundo motivo, você pode imaginar a sucessão familiar, que é como é que eu transfiro meu patrimônio, uma casa, 2 casas, 3 carros, um sítio. Não preciso ter 30 imóveis para fazer. Tu já previne o que... E tu combina para quem vai ficar, porque seremos os novos sócios dessa empresa. De novo, uma empresa nova, uma empresa velha, transformada numa alteração contratual. E aí tu diz quem serão os donos desse patrimônio. Geralmente os filhos. Né? Geralmente é isso, os filhos. E de novo, né? O dono dos imóveis vai transferir esses imóveis para uma empresa e ele vai geralmente ficar como usufrutuário e gestor. Quem assina, quem transfere, quem manda na empresa é ele até a sua morte. Na sua morte, o que acontece? Não precisamos passar pelo quase calvário do inventário, né, o que todo mundo tem que fazer. Será feito um inventário negativo, indicando que não tem bens e acabou. E evita a briga, né? Sucessão familiar, além de distribuir já o patrimônio, tu já diz quem vai ficar com o quê, né? Porque numa empresa tem cotas, então 4 apartamentos. Quem fica com... São 3 filhos, quem fica com o quê? Não, eles vão ficar com 1/3 do patrimônio daquela empresa. E qual é o patrimônio? Esses 4 apartamentos. Então, não precisa ser super rico para fazer isso, tu precisa ser
no meu ver, um pouco visionário para evitar uma briga. E por último, e não menos importante, tu faz um planejamento tributário, né, que o Luciano vai falar um pouquinho para nós também, como que tu paga menos impostos, né, tratando com esses bens, geralmente, especialmente se forem bens de aluguéis, para alugar. E aí o único ponto de destaque que eu coloco, Tamires, é que nós estamos num momento hoje do Brasil onde houve uma reforma na lei tributária, e quando você vai transferir e criar essas holdings, o ideal é que seja feito até dezembro desse ano, que é o ano que vem o tributo de transferência desse imóvel de um lado para o outro, né, tirar de uma pessoa física para passar para uma pessoa jurídica, e isso pode ficar mais caro a partir de janeiro. Isso o Luciano vai detalhar um pouco melhor. Então, são 3 grandes motivos, né, para que se passe por isso, e raramente quem tem algum patrimônio, por menor que seja, não vai ter um dos 3 problemas, ou os 3, efetivamente, né? De novo, proteger o teu patrimônio, já combinar para quem fica o quê, e pagar menos tributo nessa inteligência tributária, né? Que a gente chama tax planning, é um nome mais em inglês, né? Mas esses são os motivos que se abre essa empresa ou se transforma a empresa que você tem hoje numa holding. A gente está tratando de várias holdings hoje no escritório. Uma delas foi pronta com cláusulas erradas, pronta com a estrutura societária errada, e está lá, o dono dos imóveis é sócio da empresa. O que vai acontecer? Vai ter o inventário. E vai ter que discutir as cotas dele, como é que distribui entre os filhos. Isso costuma dar problema, né? Mas isso costuma dar problema por quê? Porque não teve uma análise jurídica? Costuma dar problema por vários momentos, né? Especialmente na sucessão familiar, porque você precisa conversar bastante. Metade do nosso trabalho são conversas. Porque eu preciso conversar com os que serão sócios, né? Os herdeiros que serão sócios de uma empresa, e ver qual é o regime de casamento deles. Né? Mas Murilo, eu não sou casado, eu vivo junto com a pessoa. Então, como é a estrutura de união estável dele, isso é um documento, tudo é contrato no direito. Mas Murilo, eu não sou casado, eu namoro. Então, contrato de namoro, tudo isso tem que ser feito. Por quê? Porque ninguém casa para separar. Né? Mas separações acontecem todo dia. Né? Separação de pessoas acontece todo dia. Ou separação juridicamente falando, ou afastamento das pessoas. E nesse afastamento, se tu não combinou bem como é que a pessoa que estava contigo foi embora, tem direito a metade de tudo que tu adquiriu no momento da tua relação. Só fazendo um adendo, aí a necessidade da análise da matrícula, por exemplo. Exatamente. Entendi, para ver quando que ela foi registrada, algo assim? Pode ser que ela não tenha sido averbada, aquela separação, aquele divórcio não foi averbado. Isso vai refletir lá na frente. Entendi. Então são nuances que a gente vai identificando para tentar diminuir o problema, né? Para tentar explicar para as pessoas e em algumas conversas. Né? Vamos lá, 3, 4 filhos, todos se dão bem. Sim, até que se coloque um dinheiro em cima da mesa. Né? E de novo, às vezes não são os filhos, não são as filhas, são os maridos, são os namorados, né? É o sobrinho. Né? Então, assim, existem uns stakeholders que fazem parte dessa mesa que eu preciso conversar antes. Esse é um das nuances. Né? Outra nuance. O rapaz trabalhava, o pai dele tinha um patrimônio de 2, 3 milhões de reais, o rapaz trabalhava, ganhava 3 mil reais, de uma hora para outra ele vira dono, ele é irmã de 1,5 milhão, né? De cotas numa empresa e tal. E aí ele tem patrimônio. Ele não tinha, ele não tem patrimônio. No Brasil, tu vai preso, processo civis, só quando tu não paga pensão alimentícia. Fora isso, tu não é preso por dívidas civis. Mas tu é cobrado dívidas civis. Então vai lá o rapaz, que não tinha nada, aí vem um amigo, eles montam uma balada, uma pequena balada, um barzinho. E esse barzinho tem 2 ações trabalhistas de um garçom que não foi atendido, se machucou e saiu. Uma ação de 50 mil reais. E vão cobrar desse rapaz, né, que ele é sócio de uma empresa e ele tem hoje um patrimônio para ser cobrado, né, que são as cotas dessa empresa. Então você tem que fazer alguns acordos entre os sócios, para que eles não tenham outros negócios, ou se tiverem, com cuidado para não sobrar, não dragar para essa nova empresa que terá patrimônio, dívidas de outras coisas que eles façam. De certa forma, então, a holding ela protege o seu patrimônio, mas não totalmente
por conta dessas situações, né? Exatamente. Da responsabilidade, na verdade, de cada um. Exatamente, entende? Então a gente vai... E aí, Tamires, tem níveis de segurança, né? Nós estamos falando isso em empresas no Brasil, aí tu começa a gastar um pouco mais de dinheiro e botar empresas fora, tu aumenta a segurança do teu patrimônio, né? Patrimônio de dinheiro ou patrimônio de imóveis, né? Ou móveis, um carro, um barco, essas coisas. Ou até aplicações financeiras. Aplicações financeiras, exatamente, né? Uhum. E nas aplicações financeiras tu tem formas diferentes de proteção, né? Necessariamente não tem tudo entrar numa empresa. Dependendo de como tu fizer a aplicação, já vai direcionada na morte do sócio majoritário, do dono, do gestor, já tem direção para os dinheiros, já está pré-combinado. A ideia sempre é pré-combinar as coisas para que não tenha essa discussão pós-morte, né? Sim. Uma coisa é ter o pai conduzindo, outra coisa é ser o pai. A gente vive esse momento em holdings, construindo holdings, e vivemos esse momento processualmente defendendo pessoas que não fizeram bem feito o termo, né, de holding, a nova empresa, e se incomodam do judiciário há anos com essas brigas patrimoniais familiares no judiciário. Ótimo, muito obrigada, doutor Só Murilo. deixa eu fazer um gancho aqui, Sim. se possível. O Murilo falou bem no início da fala dele, a questão da desmistificação da holding, Sim, né? sim. Porque as pessoas muitas às vezes acham que é uma coisa de outro mundo, Ou só alguma para coisa, milionários, né? ou só para milionário, mas não, é um contrato ali que você vai fazer, né? E onde vão estar estipuladas essas integralizações dos imóveis que ele tem, mas ele não precisa ter 10 imóveis, não precisa ter 20 imóveis. Ele pode ter 1, 2 imóveis, e esses imóveis têm um valor alto, e ele querer se proteger no futuro, até para questão familiar, enfim. Então é muito bem colocado pelo Murilo essa questão, né? Que é uma Até coisa, mesmo. é um processo simples, em tese, né? É um processo simples, entre aspas, né? Porque isso também, se não for bem Se não for bem estruturado, analisado, né? se não for bem analisado, se os formalizado, documentos não forem bem analisados, isso pode gerar um as prejuízo. cláusulas não estiverem bem amarradas, né? Cai na situação que o doutor Murilo falou. Hoje em dia as pessoas têm muito acesso, né? Então as pessoas acabam se informando, tendo muito acesso à internet, enfim, informações, e às vezes não é tudo aquilo, né? Às vezes a gente tem que passar o dia a dia de como é que é mesmo na prática, né? Tem muita gente vendendo coisa aí fora e as pessoas, nossa, mas será que é tudo isso mesmo? Eu não vou conseguir fazer isso, mas consegue, porque não é esse terror aí. Tendo entendeu? um especialista também como vocês, facilita também o Exatamente, processo, né? Exatamente. Aproveitando o gancho, doutor Sérgio, por exemplo, na sua abertura, o senhor falou que pessoas que não têm imóveis regularizados, elas não conseguem fazer a holding. E nós estamos numa urgência nesse momento, né, que até dezembro, né, para conseguir fazer uma constituição. E qual é o prazo, quanto tempo leva, mais ou menos, para a questão de regularização de imóvel? A gente consegue prever isso? Depende do cartório, depende do que vem de exigência do cartório, mas enfim, se a pessoa não tem uma matrícula, porque tem muita gente que confunde escritura com matrícula. Para mim, era a mesma coisa. Eu tenho a escritura, mas eu não tenho a matrícula. Eu tenho que averbar aquela escritura na matrícula, entendeu? Entendi. Então, ali ela vai ser a proprietária do imóvel. Né? E tendo essa condição, ela consegue integralizar. Né? Se não está regularizado, vai ter que ser feito por exemplo, ela tem um imóvel de posse, e ela acha que ela... Não, eu tenho um imóvel. Aí eu vou olhar ali, não, mas é uma escritura de posse, como é que eu faço? Aí eu vou ter que entrar ou fazer um usucapião no cartório, que faz essa judicial, né? O tempo, se tiver tudo corretamente, com os documentos, etc., 5 meses eu garanto que tu consegue, até antes. Né? Mas tem casos que o imóvel depende de alguma situação peculiar que pode demorar mais. Sim. Mas na média uns 4 a 5 meses. Se eu tenho, por exemplo, um cenário de que eu herdei, na verdade, um imóvel, não abri o inventário, né? Não sei se o termo abrir é o correto, mas não fiz o inventário, né? Ali, então, continua no nome dos meus pais, por exemplo, existe um imbróglio um pouco maior, Isso, né? eu posso garantir para ti que 80% das exigências do cartório são por coisas simples. Às vezes não são coisas complexas, são simples. Mas que as pessoas deixam aquela matrícula, por exemplo, guardada, como o Murilo falou, não averbou lá o divórcio. Então, ela não está regular, ela não está certa. Sim. E isso precisa fazer. Obrigada. Agora, entrando, quer falar, doutor Luciano? Não, eu ia dizer outro ponto muito importante, o doutor Murilo comentou, sobre essa questão de se fazer esse procedimento ainda esse ano. Né?
Esse foi um ponto bem pertinente que o doutor comentou. E aí, se me permite já, Tamires, Claro, a gente por pode falar favor. um pouco sobre a questão da tributação. Nós estamos aí passando por uma era de reformas, né? Se ouve muito falar de reforma do consumo. Bom, em verdade, a gente tem essa reforma que altera vários negócios, e o mercado imobiliário em si é um dos segmentos mais afetados, aquele segmento que tem mais impacto. Por quê? Nós tínhamos hoje situações que não há incidência de tributo. Por exemplo, você não paga ICMS, você não paga ISS sobre locações. Tá? Só que a partir da reforma tributária, vai haver incidência agora do IBS. Tá? Só para explicar para o pessoal que está nos assistindo. Só para, sem querer te cortar, mas Claro. já te cortando, antes de você entrar um pouco nos impactos do mercado imobiliário, explica só de uma forma bem resumida essa questão, o que é essa reforma tributária? O que ela vai impactar tanto que está todo mundo meio que desesperado com isso? Tá. Importante o pessoal saber primeiro por que reforma sobre o consumo. Tá? Existem alguns tributos que são oneram, que partem do faturamento das empresas. De consumo por quê? Porque esses tributos, de uma certa forma, é repassado o encargo econômico para os consumidores. PIS, COFINS, ICMS e ISS. O PIS e COFINS é o tributo sobre o faturamento das empresas. E as empresas, para não ter esse encargo, elas incluem no seu preço o valor do PIS e COFINS. O ICMS é o imposto sobre as operações, que também, da mesma forma, é incluído no preço e repassa para o consumidor. E o ISS, que é o imposto sobre os serviços, também. As empresas, os profissionais, eles incluem dentro do preço o valor do ISS e aí o consumidor que arca com esse encargo. E por isso que são tributos sobre o consumo. E por isso que a reforma sobre o consumo. O que aconteceu é que, junto com essa reforma desses tributos, a gente também tem algumas situações que afetam o patrimônio, não só das empresas, mas também como das pessoas físicas. Tá? Então, em tese, é isso aí que a gente tem em relação à tributação. E aí nós vamos ter uma substituição, sai o PIS e COFINS e entra a CBS, e sai ICMS e ISS e entra o IBS. Um é gerido pelo governo federal e o outro vai ser compartilhado, gerido sobre um comitê. O mais importante de se entender sobre esses tributos é isso. E aí, entrando já no mercado imobiliário, nós temos hoje, como falei, essas situações onde não há incidência de ICMS e não há incidência de ISS. Mas como nós teremos esse IBS que vai substituir, ele vai começar a incidir sobre as locações. Não só na pessoa jurídica, mas também como na pessoa física. Por exemplo, a pessoa física hoje que faz uma locação, ela só paga o imposto de renda. Tem uma alíquota de máxima de 27,5%. Só que a partir da reforma tributária, dependendo de alguns critérios, por exemplo, se ele tiver uma locação acima de R$240 mil por ano, ele também vai ter que pagar o IBS. Então isso vai aumentar. Nós temos aí uma alíquota de referência hoje de 28%, que ainda vai ser regulamentada. Na locação, ainda que tenha um percentual de 70% de desconto nessa alíquota, nós teremos um aumento da carga tributária para essa pessoa física de 9%. Para as empresas, por exemplo, do lucro presumido, as holds, né, se inclui nessa. Hoje, de PIS e COFINS, elas pagam 3,65% de PIS e COFINS. Vai substituir por um CBS, que aí substitui PIS e COFINS, numa alíquota de 9%. Então, nós também temos um aumento da carga tributária sobre isso. Tá? Só que, além disso, nós também temos umas alterações, alguns dispositivos que tratam sobre ITBI e ITCMD. Então, eu ia te perguntar do ITBI. Eu já ia aqui te perguntar do ITBI. O ITBI, nós temos uma disputa, digamos assim, judicial muito grande que envolve os municípios. Por quê? Deixa eu te explicar. Existe uma imunidade tributária do ITBI. Tá? De 2% é a alíquota do ITBI. Quando você faz uma integralização, por exemplo, de bens numa holding, você tem essa imunidade tributária. O que o fisco entende? O fisco entende de que o valor de mercado é diferente do valor que o fisco entende ser o valor de mercado. E aí ele vai lá sobre essa diferença e cobra o ITBI. Vou dar um exemplo.
Eu tenho um imóvel que eu integralizei por 500 mil. Luciano, só deixa eu te fazer uma parte aqui. Claro. Valor de mercado é igual ao valor de transação? Ou não? O valor de mercado. O valor de mercado é o valor da transação. Da transação. Perfeito. Tá? E aí, só que aí o município tem o seguinte, olha, esse imóvel aí que tu integralizou por 500 mil, na verdade vale 1 milhão. Uhum. Sobre essa diferença, a prefeitura está tentando cobrar o ITBI. Só que ele está distorcendo o entendimento que tem no STF em relação à imunidade tributária. Porque na época, o que se decidiu, que foi o tema 796, foi de que o seguinte, era um caso onde o imóvel valia 800 mil e foi integralizado só 25. E o resto foi jogado como reserva de capital. E aí, eles falam o seguinte, não, daquilo que não foi integralizado, você cobra a diferença. Aí os municípios distorceram esse entendimento e estão aplicando na sua base de cálculo, que é diferente da imunidade. Usa um valor de referência que é diferente do valor de mercado, que seria, por Mas exemplo, cada prefeitura, então, pode definir cada prefeitura, então, pode definir o valor do imóvel? Ou vai ter alguma coisa que norteia isso? Pode, cada município. Geralmente eles se utilizam da pauta de valores. Uhum. Esse é um problema que a gente vai ter com a reforma tributária. Exatamente. E aí depois até vou explicar isso. Essa pauta de valores, antigamente eles usavam muito para a questão da cobrança do IPTU. Uhum. Só que eles se utilizaram dessa pauta de valores para poder atribuir ao valor daquele imóvel muito além do mercado. Essa é a briga que nós temos hoje, judicial. E aí, com a reforma tributária, inclusive, a gente tem um ponto bem interessante sobre isso, porque antes, para você alterar a pauta de valores, a prefeitura o chefe do executivo tinha que fazer um projeto de lei, encaminhar para a Câmara de Vereadores para eles poderem aprovar. Agora, com a emenda constitucional 132, Prefeito. é do chefe do executivo a competência para fazer a atualização dessa pauta de valores. Tem alguns critérios em lei que ele tem que ser cumpridos, mas o chefe do executivo é que vai dizer quanto que é aquele imóvel. Então esse é só um dos motivos. No quê? E com base no que ele vai fazer? De critérios, mas são critérios, Quais critérios? de forma unilateral. De forma que favoreça o ganho de receita de arrecadação, né, de cada prefeitura. Isso. Então, a gente tem assim essa questão da tributação, bastante alteração. Tá? Nós temos a questão do ITCMD, por exemplo. O que tu falaste ainda há pouco é o imposto de transição de bens imóveis. Isso, o ITBI. Transmissão de bens imóveis. O ITBI. Uhum. E aí nós temos também a questão do ITCMD, que é o imposto sobre transmissão causa-morte ou doação. Isso. Ou doação. Ou em vida, né? Uhum. Ou depois de morto. E assim, doutor Luciano, só para tirar uma dúvida, né? Existe algum risco, né? Alguma, como é que se fala? Alguma brecha disso não acontecer? Tipo, essa questão principalmente para essa área do mercado imobiliário. É uma área que vai ser muito impactada, né, com a reforma tributária. Toda a cadeia do mercado imobiliário. Tanto incorporadora, quanto construtora, quanto corretora, investidores, imobiliária, todo mundo vai ser afetado. Então, tem alguma brecha de que isso possa alguém entrar com uma medida? Não vai, não tem como ser. Isso já está certo, vai acontecer, 2026 vai acontecer, a reforma tributária já existe, ela já foi implantada. A Lei Complementar 214 já foi regulamentada, já tem prazo já para início a partir de 2026. O que falar um pouco só sobre essa questão da tributação, o que a gente fica muito claro é o seguinte: independente da reforma tributária ou não, você fazer toda essa integralização de imóveis, toda essa transferência através de uma holding pela pessoa jurídica é muito mais econômico do que você manter na pessoa física. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Sim. Mais organizado, né? Geralmente, quando o Sérgio vai mexer aquela parte dele das escrituras, geralmente tem algum problema que ficou para trás. Exatamente. Geralmente. Pode ter exceção, mas essa é a regra. A grande maioria por exemplo, eu peguei agora um caso, imprimi as matrículas e todas, por exemplo, estão desatualizadas. Eu tenho que ligar para o cartório, pedir uma matrícula atualizada para ver se não, de fato aquela situação do imóvel ali é aquela mesma.
Porque tem que bater na realidade. A realidade tem que ser... Pode ter penhoras. Pode ter penhora, pode ter que a pessoa não sabe. Uma diferença de área, por exemplo. Tem muita... Então, independente de reforma tributária ou não, né, o momento de agir praticamente é agora, né? De levantar as pendências, diagnóstico. Agora, para tu poupar dinheiro na transferência dos bens de uma pessoa física para jurídica. Mas para sempre, na hora de resolver as questões imobiliárias do teu patrimônio, e para tu pensar como é que tu paga menos imposto. Isso é o planejamento tributário. Exato. Isso serve para agora, mais urgentemente, por causa do valor da transferência do imóvel. Exatamente, a hora é agora. Não é uma questão de... Não tem desespero para se fazer. Mas, obviamente, que você fizer até dezembro, vai ter uma economia significativa. E TCMD, por exemplo, nós vamos ter agora a tributação dos grandes patrimônios. Mas o que é grande patrimônio? Cada estado vai poder definir o que é um grande patrimônio. E aí ele vai pegar o grande patrimônio, a alíquota máxima que a resolução do Senado estabelece em 8%. Mas nós já temos também um projeto de lei que altera de 8% para 16%. O nosso regulamento do ITCMD, por exemplo, ele aplica uma alíquota de 7% para aquele bem que for feito a transmissão acima de 150 mil. É pouco. Então, daqui a pouco ele pode chegar e dizer o seguinte, olha, eu vou conceituar grande patrimônio com 500 mil. E aí qualquer bem que você faça essa transmissão acima de 500 mil, aqui só supondo, né? Você vai pagar 8. E se nós já temos essa alteração aí para fazer 16, então imagina o quanto isso vai mudar. Sim. E a questão do ITBI, Tamires, só se me permite, sobre o que vai aumentar, é porque hoje a presunção do valor de mercado é do contribuinte. A partir da reforma tributária, esse jogo vai virar, a presunção vai ser do fisco. É ele que vai dizer quanto que vale o teu imóvel. E aí tem aquela questão da avaliação federal, né? Que vai unificar. A Exato. Questão do... Tem uma outra questão que é muito importante agora, trazendo para as holdings, também da tributação. A lei federal, ela permite que você faça a integralização de capital do valor histórico que está no imposto de renda. A alteração da reforma tributária, ainda que não seja sob imunidade, que é uma questão constitucional, mas ele está alterando a base de cálculo que vai alterar essa questão da presunção do valor daquele bem. Então, tudo isso vai mudar com a reforma tributária. Esses são os principais pontos que a gente poderia ficar falando por horas, né? Com certeza. Que eu imagino que a gente deveria ter um segundo episódio desse assunto, porque é um assunto bem amplo, né? Bem profundo. E com certeza muita gente vai ter dúvida. E para quem está nos ouvindo, né, e se viu nesses cenários, eu queria aqui para a gente encerrar, o que deve ser feito agora, por onde começar. Queria que cada um de vocês deixasse aí uma dica, um conselho. Começando aqui com o Dr. Murilo. Olha, eu poderia ter vários conselhos, né, para dar, né? Tomar cuidado aqui e ali. Eu acho, procure seu advogado, né? Nós, ou A ou B, procure um advogado especialista nesse assunto, né? Eu estou falando de contrato social, que pode parecer simples, mas tem cláusulas de impenhorabilidade, indicação do foro competente, cláusula de quarentena, que depois que morrer, não só o principal dono, o mais velhinho, o pai, mas quando os filhos morrerem, também vão morrer, como é que isso garante essa sucessão deles? Então são coisas específicas, de novo, não são difíceis, mas são específicas. Sugiro que eu procure um colega, nos procure, se for o caso, para tratar disso. Esse é o principal sugestão que eu dou, né? Ótimo. Porque teriam vários toques para te dar, mas faça isso o quanto antes, né? Ótimo. Acho que é importante. Doutor Sérgio? Bom, eu bem objetivamente vou te falar que quem antecipa se protege. Sim. Então, quem regulariza também antes vai se proteger também. Né? Então, a hora é um momento da hold, mas também um momento de você verificar o seu imóvel para ver se ele está regularizado. Sim. Né? E quem sabe também fazer isso. Perfeito, obrigada. Doutor Luciano? Eu digo que dentro do mercado imobiliário, como a gente estava conversando, para todo mundo que está dentro dessa cadeia, incorporadoras, construção civil, até investidores. Todas essas pessoas, elas precisam urgentemente procurar uma assessoria especializada para fazer um planejamento tributário, verificar suas operações dentro dessa cadeia. Né? Nós temos aí uma nova incidência, como eu disse, de tributação. Aquelas pessoas físicas também hoje que existem, que contêm muitos imóveis na sua pessoa física.
elas também têm que verificar junto com a assessoria especializada como que vai ficar essa tributação. Tá? Pessoal que precisa fazer a parte sucessória, né, doutor Murilo muito bem colocou no início, também precisa procurar essa consultoria especializada. Esse é o momento, tá, para fazer não só essa questão de holding, mas de todo esse planejamento tributário, na questão patrimonial, na questão sucessória e até nas próprias operações de quem atua dentro do mercado imobiliário. Ótimo, obrigada. Queria agradecer a cada um de vocês. E se você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, né, do outro lado, se você tem 1, 2, 3 imóveis, né, e se encontra nessa situação, nesses cenários que foram conversados aqui hoje, né, o Escritório Gouveia dos Reis, ele está aqui aberto para te ajudar. Nós fazemos toda a parte, desde a regularização de imóveis até a estruturação da sua holding, né, ou né, se não for o Gouveia dos Reis, procure um advogado especialista na área para que ele possa te orientar, ok? Tenha uma ótima tarde, ótimo dia ou ótima noite. Até o próximo GDR Cast.